Oi galera do Mundo Tri, aqui é Vaguinho, fotógrafo, fundador do site. E esse vlog é um pedido de alguns leitores, alguns amigos há algum tempo já. E finalmente eu decidi fazer, mas para ter uma coluna opinativa aqui no site, em formato de vídeo, e que a gente possa interagir também aqui com os comentários no YouTube. Bom, então quinzenalmente eu vou trazer alguns assuntos de interesse do triatlon brasileiro, mundial. Cubro cerca de 50, 60 provas por ano, mundo afora. Então acompanho muita gente, conheço muitos atletas profissionais, amadores. E então é legal trazer aqui a opinião de bastante gente. Então hoje tem uma lista aqui, alguns tópicos que a gente vai falar agora. Primeiro tópico do nosso vlog, que é chamado Tri Tri Tri. Por que Tri Tri Tri? Tem uma brincadeira de alguns amigos que no triatlon tem muito ti-ti-ti. Muita fofoca, né, nos bastidores. E há alguns anos já a gente já brinca que a gente tem sempre, na verdade, não um tititi, mas um tri-tri-tri. Então daí o nome do nosso vlog, que é o tri-tri-tri. Bom, o primeiro tri-tri-tri do dia é, pouca gente sabe, o Ironman na Argentina. Isso mesmo. Deve ser anunciado em breve a prova em Rosário, Full Ironman, da marca Ironman, ok? Para o ano ainda de 2017. Notícia interessante, mais uma opção de Ironman na América do Sul, se junta a Fortaleza e Florianópolis, mais os Full Ironmans do México. Então a gente tem algumas opções da América Latina a mais, ok? Bom, segunda notícia, Ironman Fortaleza. Fica, não fica? Vai ser full, vai ser meio? Bom, a Unlimited Sports ainda não definiu, não anunciou nada nem nos bastidores. Extraoficialmente, os contatos que a gente tem parece que vai ser mesmo 70.3 a partir de 2017, que seria uma prova bem interessante, né? Eu particularmente torço para que continue o Ironman, é uma prova sensacional, justíssima, percurso legal, bonito, todas as condições de Kona ali, muito bacana, mas em geral o pessoal não quer enfrentar muita dificuldade, prefere uma provinha fria, plana, então pode ser que Fortaleza vire mesmo meio Ironman. Então, sem anúncio oficial ainda, tanto Argentina quanto Fortaleza, mas esse é um ponto que provavelmente vai ser anunciado em breve. Assim como a prova do Ironman 7.3 aqui no Brasil, do dia 23 de abril. E essa prova nos traz ao grande tópico desse primeiro Tri-Tri-Tri, que é a relação Challenge Ironman, não só no Brasil, mas no mundo, ok? Para entender um pouquinho dessa relação, tem um artigo no Mundo Tri, vocês podem acessar o link aqui, vai aparecer aqui embaixo, que traz a história do Challenge. O Challenge, na verdade, o Challenge Road, foi a primeira prova do Challenge, era a prova do Ironman. Existia somente um Ironman na Europa, na década de 80, que era o Ironman Europa. Essa prova era exatamente em road, e os organizadores são exatamente os donos do Challenge hoje. Bom, por vários motivos eles tiveram uma desavença com o Ironman. A prova passou para Frankfurt, também na Alemanha, e eles decidiram então criar uma marca própria, que é o Challenge. Desde então foi onde tudo começou. Então na raiz lá atrás, existe uma desavença inicial entre o Ironman e o Challenge. E a gente fez no mundo inteiro, né? Compra a prova aqui, compra a prova ali, pega um lugar que era do Challenge, pega um lugar que era do Ironman. Enfim, eles são os dois maiores organizadores de provas no mundo inteiro, é natural que isso aconteça. Bom, duas provas no mesmo dia, lógico que isso não é legal. 3 provas, na verdade, a gente ainda tem o 7.3 Peru, lá em Lima, também no mesmo dia. Praticamente todas aqui muito perto, na América do Sul. Isso não é nada legal, obviamente, para os atletas. Mas tem duas questões. Primeiro, tem muita gente culpando o Ironman por marcar na mesma data. Concordo. Acho que não poderia ter tido uma abordagem mais suave, ok? Mas por outro lado também, eu vejo um erro do Challenge também, né? Faz parte da guerra. Challenge sabia que já tinha prova em abril, o sul-americano, e marcou em abril, assim como tem a prova do sério lá em Pirassununga, ok? O long distance. Então, abril é o mês concorrido. Talvez se o Ironman e o Challenge tivessem alguma conversa,
Manteria o Challenge para março, que é a data que era o Challenge Amazônia, que não vai ter mais, infelizmente, no ano que vem, foi uma prova bem legal, né? E não esse bololô de prova em abril. Então, todo mundo quer fazer prova em abril. Por quê? Porque todo mundo que vai fazer Floripa ou Ironman quer fazer uma prova preparatória de meio Iron em abril. Então, mercado é esse. Então, a guerra toda vem daí, gente. Entender qual que é o mercado para essa prova em abril é o Ironman Floripa. Tem mais uma questão que a gente tem levantado. Será que, se a gente tivesse a prova do Ironman no início de abril e a prova do Challenge no dia 23, mudaria alguma coisa? A gente não compilou dados sobre quem faz duas provas seguidas assim no Brasil, mas o número é pequeno. Pelo que eu conheço das pessoas, não seriam muitas pessoas que fariam as duas provas. Até mesmo porque pouco é diferente, aquela galera que a vaga mundial vai para o Ironman, né? Brasília é uma prova mais acessível do ponto de vista logístico, né? Mais fácil de chegar, tem voo direto a vários lugares. Palmas, se for Palmas mesmo, é mais difícil. Então, tem essa questão, apesar de toda a discussão, é legal ter opção, mas ao mesmo tempo eu não sei se tanta gente faria as duas provas, ok? Para mim, me parece que o problema todo é, mais uma vez, falta de diálogo, como sempre aconteceu aqui no Brasil. Circuito Sesc marcando prova junto com o Troféu Brasil marcando prova em cima de dia do Sesc Triathlon, isso aconteceu. CBTRI faz a mesma coisa, com os calendários de outros organizadores definidos, marca a prova no mesmo dia. Enfim, não existe diálogo, infelizmente, no triatlo brasileiro. Então a gente vai ter esse problema. Pior risco de todos para os dois organizadores e para o Célio também, Imperação Lunga, é ter as 3 provas meia boca. Nenhuma delas cheias, as 3 provavelmente com prejuízo, ok? Preços muito semelhantes. Então pode ser que isso aconteça e esse seria o pior dos mundos para todo mundo, para a imprensa, para todo mundo. No caso da imprensa, por exemplo, nós vamos ter que mobilizar uma grande equipe para tentar cobrir as 3 provas importantes, ok? Mais o Peru, que também está acontecendo no mesmo dia. Então, gente, o que está faltando é conversa. Mais um tópico, a gente recebeu algumas mensagens. Alguns atletas mandam um e-mail reclamando que a gente possa que eles não completaram as provas, principalmente profissionais. Principalmente nas provas da ITU, Federação de Triatlo, Prova de Olímpico e Short. Gente, isso é notícia, isso é dado, está no site, está aberto na internet. A gente vai publicar sempre. Não completou a prova, a gente fala. Ganhou a prova, a gente fala também. A gente tem alguns veículos que só postam. Tem 30 brasileiros na prova, competindo na elite, 3 vão bem, os outros estão mais ou menos, só postam os que vão bem. Não, a gente não vai fazer isso não, a gente vai postar todos. Foi bem, foi mal, foi ruim, foi péssimo, terminou. Enfim, não interessa, a gente vai postar todos os resultados de elite. Próximo tópico, será uma 3 punta. Esse ano punta foi show de bola, galera. Não teve problema na natação, prova redondinha. Natação estava um pouco fria, é verdade, mas a prova foi sensacional. O pessoal da elite gostou muito. Vitória brasileira, Santiago Ascenso. Fez um pedal insano, para quem usa potência, ele passou a primeira volta com mais de 315 watts, potência normalizada, um cara que pesa um pouco mais de 60 quilos, é impressionante, né? Abriu mais de 3 minutos e 30 da galera, sendo que ele nadou atrás, então fez um provaço, Santi, matou a pau lá. Ariane também correu muito bem, melhor corrida da prova, 1:23 na minha maratona, ok? Foi um dia bem bacana, os amadores gostaram muito da prova. E esse ano acho que ponta se redimiu do primeiro ano. Foi um ano difícil, a natação cancelada, a largada contra relógio, aquele ano que o Igor ganhou e a Ariane ganhou. Mas esse ano foi uma prova redondinha, perfeita. Das provas internacionais aqui de curta distância brasileira, desse ano até agora que eu fui, foi a melhor. Foi melhor que Pucón, foi melhor que Equador, ok? Foi a melhor prova de curta distância aqui na América do Sul. Falta Cartagena, próxima semana, que a gente vai comentar no nosso último Tri. Muita gente pedindo bonezinho Mundo Tri. A gente acabou. A gente está tentando fazer mais, a gente fez nos Estados Unidos. Difícil conseguir a mesma qualidade aqui no Brasil, num preço decente. Okay? Assim que a gente tiver mais, a gente anuncia aqui alguns brindes e a gente vai tentar vender também, porque muita gente pediu esse boné, ficou muito legal, estilo havaiano, trucker, bem bacana, ok? Então quem está mandando e-mail, está mandando mensagem, segura um pouquinho, possivelmente um mês e meio a gente vai ter mais bonés. O principal assunto de hoje foi Challenge versus Ironman, todo mundo errou e não vai mudar.
Então, cada um que escolha a sua prova é uma pena, né? Cada um que tenha seus objetivos vai provavelmente escolher provas diferentes. Tem a prova em São Paulo também do Célio, que também é em abril. Então, acho que vai ter uma dispersão de atletas, as 3 vão ter atletas, e nenhuma vai estar cheia, infelizmente. Mas é isso aí, galera. Siga a gente, mundotri.com.br e no Instagram, Mundo Tri Lives, acompanhar nossas imagens, transmissões ao vivo e tudo mais. Valeu!